Pare bem aqui. Não continue rolando a tela. Não desvie o olhar. E não deixe a sua mente te convencer de que este é apenas mais um vídeo. Porque o que você está sentindo neste exato momento não é por acaso. Há um puxão silencioso no seu peito agora mesmo. Algo que te disse para pausar. Algo que fez a sua respiração desacelerar por apenas um segundo quando seus olhos pousaram aqui. Isso não foi coincidência. Isso não foi a sua imaginação. Isso foi algo mais profundo do que a lógica. Algo que tem cuidado de você muito antes de você sequer pensar em perguntar por que a sua vida tem sido do jeito que é. Você tem carregado um peso que ninguém ao seu redor viu completamente. Você tem sido a pessoa que continua se doando para os outros enquanto se pergunta em silêncio quando alguém fará o mesmo por você. Você riu em lugares onde o seu coração estava pesado. Você respondeu à pergunta, você está bem? Com um sorriso que te custou mais do que qualquer um percebeu. Você se sentou sozinho nas horas escuras da noite, não porque queria, mas porque esse era o único momento em que se permitia sentir todo o peso de tudo o que esteve segurando durante o dia. E nesses momentos, você se perguntou se alguém lá em cima estava prestando atenção. Você se perguntou se as suas orações estavam alcançando algo ou se estavam apenas se dissolvendo no silêncio. Mas eis o que o céu precisa que você entenda agora. Você foi visto em cada um desses momentos. Em cada noite que chorou sem fazer som. Você foi visto. Em cada manhã que se forçou a levantar e enfrentar mais um dia quando a sua alma implorava por descanso. Você foi visto. Cada oração que sussurrou baixinho. Cada súplica que enviou sem saber se chegaria a algum lugar. Cada momento de desespero silencioso que nunca mostrou a outro ser humano. Tudo isso foi testemunhado. Tudo isso foi amparado. E nada disso foi em vão. Se algo nestas palavras está tocando seu coração, se sente que esta mensagem te encontrou exatamente no momento certo, deixe um comentário abaixo e simplesmente diga, eu recebo isso. Você ficaria surpreso com quantos outros sentem exatamente o que você está sentindo agora. E há algo poderoso em saber que você não está sozinho nisso. Agora, deixe-me te contar a coisa que vai mudar como você entende toda a sua história. Você passou anos acreditando que o que te mantinha de pé era a sua própria dureza, a sua própria força de vontade, a sua própria recusa teimosa em desmoronar. E embora essa determinação seja real e seja sua, a verdade mais profunda... Você não tem ideia de quem realmente é. E isso não é uma crítica, isso é um convite. Porque a versão de si mesmo que você tem vivido, a pessoa cansada, a pessoa na defensiva, aquela que aprendeu a precisar de menos para que a decepção doesse menos, essa nunca foi a sua plenitude. Essa era a versão de sobrevivência. Essa era a armadura. E a armadura é necessária quando se está caminhando pelo fogo. Mas a armadura nunca foi feita para ser a sua identidade permanente. O seu espírito esteve ativo de maneiras para as quais a sua mente não tinha palavras. Você sentiu coisas que não pertenciam à sua própria vida. Acordou com um peso que não tinha uma origem clara. Sentiu mudanças na energia do ambiente antes de alguém dizer uma palavra. Soube coisas sobre as pessoas antes delas se revelarem. Percebeu a desonestidade antes que houvesse qualquer evidência disso. Sentiu a dor de alguém que ama antes de te contarem o que estava errado. Você costumava se perguntar se havia algo de errado contigo por ser tão sensível a coisas que os outros pareciam não notar de forma alguma. Mas não havia nada de errado com você. Estava tudo certo com você. Você não estava quebrado. Você estava sintonizado. A sua sensibilidade nunca foi um defeito. Foi uma característica. Foi uma consciência espiritual que foi projetada em você antes de dar o seu primeiro suspiro. E por causa dessa consciência, passou a vida fazendo algo que a maioria das pessoas nunca saberá que é possível. Você tem se colocado na brecha pelas pessoas ao seu redor, absorvendo uma pressão espiritual que as teria esmagado, orando por coisas que não entendia completamente, protegendo vidas que nem sabia que estavam sendo ameaçadas. O inimigo não veio atrás de você porque você era um alvo fácil. O inimigo veio atrás de você porque você era perigoso para tudo o que as trevas estavam tentando construir. As suas orações quebram fortalezas. A sua presença muda as atmosferas. O seu espírito carrega uma autoridade que o inferno sempre levou a sério,
mesmo quando você mesmo não se levava a sério. É por isso que as suas batalhas pareceram mais pesadas do que deveriam. É por isso que enfrentou uma oposição que parecia desproporcional às suas circunstâncias. É por isso que as tempestades na sua vida sempre tiveram uma intensidade que as tempestades das outras pessoas parecem não ter. Você não está sendo punido, você estava sendo forjado, e cada coisa que tentou te quebrar só conseguiu afiar as bordas de algo que o céu sempre soube que estava dentro de você. Pense no que você realmente sobreviveu. Pense nas estações que atravessou e das quais honestamente não tinha certeza se sairia. As traições que deveriam ter fechado seu coração permanentemente. As perdas que deveriam ter destruído sua fé. Os momentos em que o chão pareceu ter desaparecido completamente debaixo dos seus pés e não tinha nada sólido onde se apoiar. E, no entanto, aqui está você, não apenas sobrevivendo, mas ainda carregando amor suficiente e esperança suficiente para ter parado para uma mensagem como esta. Isso não é comum. Isso não é simplesmente um traço de personalidade ou uma questão de boa sorte. Essa é a evidência de algo que te segurava, mesmo quando se sentia completamente sozinho na queda. Tire um momento agora mesmo e pense em uma coisa pela qual passou e que não achava que poderia sobreviver. E se sentir confortável, compartilhe nos comentários, porque a sua história não é apenas sua. O seu testemunho tem o poder de alcançar alguém que está exatamente agora no início daquilo que você já superou. A sua sobrevivência é a prova para outra pessoa de que é possível. Aqui está a parte que vai tocar algo profundo dentro de você. A parte que explica a confusão, a busca, o sentimento de que nunca se encaixou perfeitamente no molde em que o mundo continuava tentando te espremer. Você nunca foi feito para se encaixar. Você foi desenhado de forma diferente de propósito. Enquanto a maioria das pessoas se move pela vida respondendo apenas ao que podem ver fisicamente e explicar logicamente, você sempre esteve operando numa frequência mais profunda. Você sempre esteve recebendo informações pelas quais os seus 5 sentidos sozinhos não eram responsáveis. E isso fez com que se sentisse, durante a maior parte da sua vida, como se houvesse algo um pouco diferente em você. Como se fosse demais para algumas pessoas e, de alguma forma, ainda não fosse suficiente para outras. Como se existisse um pouco fora das margens de onde todos os outros pareciam estar confortáveis. O que sentiu não foi uma disfunção. O que sentiu foi o desconforto de um espírito que foi construído para mais do que o recipiente em que foi temporariamente colocado. Você foi desenhado para a profundidade num mundo que frequentemente recompensa uma vida superficial. Você foi construído para a verdade em ambientes que estavam confortáveis com aparências cuidadosamente mantidas. Você foi programado para uma conexão genuína numa cultura que a substituiu em grande parte por atuações. Não é de admirar que sempre tenha sentido que estava procurando por algo que o mundo continuava dizendo que não existia. Mas isso existe, e não é algo que tenha que procurar externamente. Esteve dentro de você o tempo todo, esperando por este momento. Esperando que as camadas das opiniões de outras pessoas, das suas próprias estratégias de sobrevivência e do peso acumulado da decepção fossem levantadas por tempo suficiente para que pudesse ver o que sempre esteve por baixo de tudo isso. Deus não está pedindo para você se tornar alguém novo. Ele está te chamando de volta para quem você era antes que o mundo colocasse as mãos em você e começasse a te dizer quem deveria ser. Ele está abrindo as cortinas da versão de você que foi escrita antes que o tempo começasse. O você que carrega uma sabedoria que não ganhou em nenhuma sala de aula. O você que ama com uma profundidade que muitas vezes assustou pessoas que não estavam prontas para isso. O você que foi colocado aqui não por acidente, mas por um encontro divino específico com um propósito que os desafios da sua vida nunca foram capazes de cancelar. E este é o momento que muda tudo. Porque assim que entende quem realmente é, você para de se encolher. Para de se desculpar pela forma como sente as coisas. Para de diminuir a luz do seu discernimento para deixar outras pessoas confortáveis na sua cegueira. Para de deixar que as vozes de pessoas que só viram a sua versão temporária de sobrevivência escrevam a história do que você é capaz. Para de esperar pela permissão do mundo para se tornar o que o céu já declarou que você é.
Se esta mensagem está tocando algum lugar real dentro de você agora mesmo, se consegue sentir algo mudando, algo se soltando, algo que esteve apertado por muito tempo começando a se libertar, quero que você curta este vídeo não como uma transação, mas como um ato de concordância com o que está sendo falado sobre a sua vida. Deixe que essa pequena ação seja o primeiro passo para receber o que esta estação está tentando lhe dar, porque uma nova estação está genuinamente aqui. E este não é o tipo de encorajamento que soa bem por algumas horas e depois desaparece. Esta é uma mudança real na atmosfera sobre a sua vida. As coisas que te esgotavam estão sendo separadas de você, nem sempre de forma gentil, mas sempre com um propósito. Os relacionamentos, os ambientes, os padrões de pensamento, as versões de si mesmo que não servem mais ao chamado na sua vida estão sendo podados. E a poda nunca é indolor, mas é sempre intencional, é sempre redentora. E o que cresce após a poda cresce sempre mais forte, mais profundo e com mais frutos do que antes. Pode ter notado ultimamente que certas coisas já não te interessam da mesma forma que antes. Certas conversas parecem vazias de uma forma que não consegue explicar completamente. Certos espaços que costumavam parecer confortáveis agora parecem pequenos. Isso não é você se tornando arrogante ou desconectado. Isso é o seu espírito voltando a se alinhar com a sua verdadeira natureza. Esse é o verdadeiro você ressurgindo após anos submersos sob o peso da sobrevivência. E o verdadeiro você tem apetites diferentes. O verdadeiro você anseia por paz em vez de barulho, por profundidade em vez de espetáculo, por verdade em vez de uma ilusão confortável. O verdadeiro você terminou de atuar para plateias que nunca foram destinadas a ser os juízes do seu valor. Há algo mais que precisa ouvir, algo que fala com a parte de você que, em silêncio, tem se perguntado se esperou o tempo. O peso está sendo levantado. A confusão está se dissipando. A identidade que foi enterrada sob anos de dificuldades, das projeções de outras pessoas e do seu próprio medo de ser demais está voltando para a luz. E o mundo ao seu redor vai sentir a diferença mesmo antes de você ter palavras para o que mudou. As pessoas vão notar algo nos seus olhos, algo na maneira como se porta, algo na qualidade da sua presença que comunica o que a sua língua ainda não falou, porque não se pode conter a luz de alguém que finalmente sabe quem é. Em nome de Jesus, eu declaro sobre o seu espírito agora mesmo. Cada corrente que te prendeu na identidade da sua dor está se quebrando. Cada ciclo geracional que percorreu a sua linhagem familiar e que deveria continuar através de você está sendo cortado. Cada dom que foi trancado pelo trauma, pelo medo ou pela voz de alguém que deveria te encorajar, mas que em vez disso te diminuiu, está sendo destrancado e ativado. Cada bênção que tem o seu nome, cada porta aberta, cada alinhamento divino, cada avanço que pertence a esta estação da sua vida irá te encontrar. Você não vai perder o que Deus preparou. Você não vai perder o que o céu selou para você. Você não é comum. Você nunca foi comum. Você é escolhido, coberto, ungido, designado e amparado pelo mesmo Deus que criou cada estrela e ainda assim sabia o seu nome antes de você nascer. E agora o seu espírito está finalmente desperto para a verdade sobre isso. Caminhe de forma diferente a partir de hoje. Fale com a autoridade de alguém que sabe de onde vem. Ame com a plenitude de alguém que não tem mais medo do que o amor custa. E carregue o seu chamado não como um fardo, mas como a coisa mais linda que já te foi dada. Se esta mensagem chegou até você hoje e algo no seu espírito disse sim ao que foi falado, inscreva-se neste canal e fique por perto. Estas palavras não são acidentais, e você também não é.